Demorou. Então, galera, continuando essa reflexão que eles estão passando para vocês, é que na Bíblia até fala uma questão dessa, né, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Não são. Então, quer dizer que a gente está fazendo uma reflexão de um Deus pensando no nosso ego, pensando no que a gente faz, né, nas nossas limitações, né? E para poder ultrapassar essas linhas de pensamento, a gente tem que transcender essa visão que nós recebemos, né? Fazer uma troca de paradigma, de crença disso que nos deram. Claro que isso é, a pessoa vai precisar estudar muito, né, para ela conseguir alcançar esse conhecimento. Hoje eu já percebo que não é eu falando para você qual é a ação e você querer fazer, porque tem que ser uma coisa que você foi atrás e falar, não, eu acho que isso aqui é verdade, isso aqui não é, ter a sua própria experiência. Né? Então, eu entro dentro desses pontos assim para esse canal ter essa visão. Não adianta a gente falar tudo para vocês e vocês não terem ido atrás. Tá? Vocês vieram aqui no canal conversar com a gente, trocar essa ideia, mas e aí, quando você está investigando de verdade, né? Quando você está pegando lá, parando para fazer o trabalho de casa, como eu e o Marco fala bastante, e fala, o que, que eu penso? Esse Deus, eu penso que ele existe de verdade? A sua alma vai dizer, a alma da pessoa diz. Eu tenho uma reflexão que eu tenho, que quando a gente vai numa igreja cristã, e eles começam a falar várias coisas lá, e a gente começa a chorar, vocês já entenderam por que, que a gente começa a chorar? Hoje, a minha percepção é que quando a gente está nesse tipo de situação, é que a nossa alma está chorando porque tudo que ele está dizendo está ferindo ela. Ela não acredita naquilo. E por isso que ela chora. Meio que assim, o que, que você está fazendo aqui? Você está aqui sofrendo? Sai fora, sabe? Assim, é uma percepção minha. Porque eu já tive uma experiência que eu fui uma vez numa igreja, e aí começaram lá, lascar em mim. Eu falei, mas peraí, já está me condenando, nem conhece a minha vida, mas, sabe assim, tá certo que Deus conhece a minha vida, né? O todo conhece, né? Eu até quero tirar essa palavra da minha vida, Deus, porque ela está tão enraizada num padrãozinho personificado, né? Que fica difícil mesmo, porque toda vez que você fala, já vem ele lá no céu, o cara olhando assim para você, peraí, né? Não dá um passo em falso aí não, que é coisa que, que você vai lá para baixo. Então eu acho que as pessoas precisam ter esse cuidado de ser investigativa, ser o rebelde mesmo da vida delas e falar, pera aí, o que que esse cara faz, né? Por que que ele quer me mandar para lá, para cá? O que está acontecendo? E se existe várias culturas, quem são esses? O que quer dizer tudo isso? Toda essa gama de gente, toda essa gama de deuses, né? Por que que ele criou tudo isso, né? Porque existe, já vamos entender que isso existe um ser que cria tudo, a gente sabe disso. Mas por que que existe tantos poderosos, né? As Verdade. pessoas precisam se questionar sobre isso, né, o Marco, Matheus, vou passar para vocês aí. Sim, essa questão do que você falou do mais poderoso, você percebe que é uma briga religiosa, né, mitológica também, né? Então, um disputando para ver quem que é o mais poderoso, até que algum tem a audácia de falar, não, esse daqui é o verdadeiro, esse daqui é o poderoso. Cara, eu penso assim, que tem que ter uma certa audácia, né? E muita verdade ali no que está falando para falar, não, esse daqui é o único verdadeiro, né? E aí carrega uma multidão para dentro daquela crença religiosa ali. E as pessoas, o que eu percebi nessa caminhada, a maioria não se dão ao luxo, que a gente já falou isso nos outros vídeos, né? Não se dão ao luxo de investigar, né? Da onde surgem essas crenças, se aquilo que está sendo passado é verdadeiro ou não, né? Se, o que houve nessa questão histórica, até porque dentro do que nós compreendemos em relação ao que foi passado da história para a gente, primeiro, quem conta a historinha que foi passada é sempre o time que ganhou, né? É sempre o time vencedor. Não, o que perdeu não tem como ele contar a história, porque ele perdeu. Então, as pessoas não vão lá investigar. É igual a guerra que houve há alguns milhares de anos atrás aí, dos arianos e dos indianos, né? Contaram a história de quem venceu, na verdade, mas não foram investigar o porquê que eles atacaram o povo indiano, né? Então é passada aquela crença e aí você percebe também que dentro dessa própria crença eles excluem uma outra energia que nós temos também,
que é muito sagrada, que é a energia feminina, né? Eles só buscam o poder da energia masculina, que é aquela de oprimir, dominar, né? De fazer, e esquecem do poder feminino, que nós vemos em outras culturas e outras religiões também. Você falou, pai, então tem alguma coisa estranha. Na ciência também tem a energia positiva e negativa, a polaridade, tá? Não é questão de moral, bem e mal, até porque dentro da nossa percepção, bem e mal não existe. E essa questão do politeísmo arquetípico que nós falamos no vídeo passado, você vai percebendo que surgem diversas divindades ali. E essas divindades aí, cada uma vem falando, né, passando uma informação. Só que a partir do momento que as pessoas começam a repassar essa história de forma escrita, principalmente escrita, eles começam a contar a versão que é melhor para os seus próprios interesses, né? Então vai passando a informação que eles acreditam que é o que deve ser passada, que o povo vai seguir, vai ser manipulado de forma mais fácil, porque dentro das pesquisas que nós fizemos, nós percebemos o seguinte, que os ensinamentos eram passados oralmente, né? Só começou a ser passado de forma escrita quando eles percebiam que os ensinamentos iriam se perder. Aí cada um escreve de acordo com os seus próprios interesses, ou interesses políticos, né, no caso. E a gente percebe que tudo é uma questão política, até a própria religião, né? Então, é um querendo dominar o outro, é uma divindade querendo ser melhor que a outra. E aí nós temos essa percepção arquetípica que o Mateus citou no vídeo passado também, né, do próprio Deus, Deus da guerra, na própria religião, em algumas religiões falam Deus Rambo, né? E a gente percebe que tem poder, é igual o Rafa falou, poder só um tem, só um tem poder. Os outros têm força. E essa força também nos é dada, né? Nós temos essa capacidade também. Vai do nível de consciência que cada um tá galgando, está se aproximando. E à medida que você vai percebendo mais a realidade e percebendo mais que o todo é tudo, você vai adquirindo mais essa capacidade de poder, né, de certa forma limitado, né? Não é o poder do todo, do onipotente, mas mas é uma forma de você acabar tendo poder também. E é muito interessante isso. Quer complementar mais algo, Matheus? É que você estava falando, Marco, de certa forma, as religiões tirou o poder do homem, né? Porque o homem ele ficou submisso e ele jamais ia conseguir, nesse estado, agir com pensamento próprio, porque foi tido um controle sobre ele, da sua vida, das suas ações. E isso não é interessante para quem criou aquela política, entendeu? Porque todo o governo, né, que era antigamente era teocrático, né? Era todo o governo era o baseamento dele era sobre a divindade que regia aquele local. E não é interessante ver as pessoas se rebelarem, né? Porque quem estava no controle poderia perder o controle. Então, por isso que para eles era interessante manter essa manipulação. Porque se você for pesquisar, você vai ver quem criou isso nem acreditava naquilo. Verdade. Eles nem acreditavam naquilo. Eles sabiam que vai entrar em sociedades secretas também, né? Governo oculto, que é um assunto para outro, que estava no poder aí há eras. E isso não é importante, não era legal para eles a gente saber disso, entendeu? E nessa era, que é a era da informação, que é a era do smartphone, a era da internet, ficou acessível para a gente agora ter acesso a outros tipos de informação. Porque imagine nossos pais, nossos avós, como é que eles iam ter esse tipo de informação? O que o padre falava estava certo, o que o pastor falava estava certo, não tinha como ter rebeldia, entendeu? Então, a maior rebeldia que pôde acontecer nesse movimento moderno foi as ciências, né, as revoluções industriais, né, onde vai entrar, né, os templários, a maçonaria, né? Porque se não fosse a maçonaria, querendo ou não, falamos de maçonaria aqui, mas se não fosse a maçonaria, não ia ter as revoluções industriais, né, o iluminismo, né, que
a gente está vivendo a Idade Média ainda, nem luz ia ter, né? Então, isso foi necessário. Agora, na era da internet, a gente, por exemplo, consegue pesquisar sobre Deus Vishnu, né? Sobre Buda, né? Sim. Sobre os deuses gregos, né? Os deuses nórdicos, né? Odin. E você vai ver que, na verdade, é tudo manifestação dos mesmos deuses ali que está brigando entre si para ver quem que manda mais. Então, é periódico que isso acontece, né? E nesse momento aqui, existe um Deus Rambo mandando ainda, mas pelo que a gente vai ser assunto para outros vídeos, esse governo dele tá para acabar, né? Porque o homem vai despertar que o todo está dentro do coração dele, então ele não precisa mais dessa manipulação toda, né? E, consequentemente, as instituições religiosas tendem a cair, né? O homem tendo esse ponderamento, né? Porque eu sou Deus, eu sou o todo em ação, né? Eu sou a manifestação desse oceano primordial, desse vácuo, né? E, consequentemente, o medo vai ser tirado de lado, porque todo controle é embasado no medo. Verdade. O medo, tem que colocar o medo na pessoa. O medo é aquilo que trava o ser humano. Não, eu não posso fazer aquilo porque Deus vai me punir. Eu não posso fazer aquilo porque Deus não vai se alegrar, né? Aí é onde que entra também na nossa crença, né? Que eu fui ensinado que dinheiro era do mal. Verdade. Rico não vai para o céu. Sendo que foi os próprios caras que estão no poder, que tem muito e muito, muito dinheiro, que colocou essa crença na gente para a gente não competir com a gente. E nós sermos sempre pobres, sempre ovelhinhas ali, caladas, né? Sabe, a massa de manobra, o gado, entendeu? Só que nesse meio, os rebeldes, né? Que é os rebeldes que vão mudar, né? Eu quis ser rebelde? Não. Mas eu resolvi pensar por mim mesmo, eu resolvi questionar, e isso me tirou da caixinha, né? Dessa caixinha chamada religião, e me fez me empoderar, né? Me trouxe muito sofrimento a religião no começo, mas graças ao conhecimento que hoje é manifestado, eu pude me libertar. E isso é muito importante. E a gente está aqui exatamente para isso, para fazer com vocês pensar fora da caixinha, para vocês se empoderar, para vocês se libertarem, né? Porque quanto mais pessoas se libertarem, mais pessoas vão ter para divulgar o como isso é nocivo na nossa sociedade, como cada dia mais que passa não cabe mais na nossa sociedade. Porque, pare e pensa, o Deus do outro é errado, o nosso Deus é o certo. Isso causa divisão. E até isso tem no Oriente Médio guerras e guerras, né? O Paquistão, né? O Hezbollah, aí contra Israel, porque estão presos, né? E você vai ver que é a mesma emanação do mesmo Deus que eles acreditam, mas a forma deles pensar muda um pouquinho, então eles guerreiam entre si, né? Sendo que na própria linhagem eles são parentes entre si, né? Porque eles descendem do mesmo ramo, mas guerreiam entre si. Você está vendo a divisão? Vendo crianças morrendo. Quando isso vai parar? Quando o homem despertar, isso tudo, na verdade, é uma historinha contada. Né? E que aí vai mudar. Aí vai parar de o ser humano guerrear contra outro ser humano e começar a dar a mão. Entendeu? Aí, se não tem como manipular mais, eles perdem o poder, porque eles são poucos, né? A gente sabe que eles são poucos. E a humanidade é bastante, então eles vão perder esse nível de controle. Você quer deixar alguma coisa, Marco, Rafa? Galera, eu vou até colocar aqui essa discussão que o Matheus colocou, foi bem interessante, que eu fiquei pensando assim, né? É engraçado que esses deuses, eles não são amigos, eles não conseguem fazer as pazes, né? Eles estão sempre em guerra, né? Eles não conseguem fazer as pazes. É interessante isso, assim, tipo, três religiões numa área só, né? Assim, ter a mesma base, a mesma cultura, todos fazer e não perceber que está ali do lado, né? O princípio, né, divino está ali do lado, um com o outro, né? Mas isso é porque exatamente o que você falou. A religião, que é o que essa instituição que a gente coloca, na verdade, ela vai ser destituída porque o único templo, a única religião é eu aqui, você aí. Esses são os templos que caminham na Terra, né? Eu sou o templo aqui, eu sou a religião aqui, o Marco é a religião aí, o Mateus é a religião aí. Porque eu tenho que religar comigo, com a divindade em mim, e aí eu vou perceber a divindade no outro. Porque, senão não, você, né, dá para perceber isso, que somos iguais, somos seres humanos, então, se dentro de mim está o todo, se eu não tiver muito ego, se o ego estiver bem de boa, eu vou saber que o divino está dentro do outro também. Óbvio, vai ser meio que relativo isso. Então, essa destruição, né, dessa religião, dessa instituição religiosa, ela vai ser, obviamente, destruída, porque
mas nesse sentido que eu penso hoje, que é assim, esse político, né, religioso, né? A venda da fé, a venda do milagre, a venda de Deus, a venda do terreno, porque quando as pessoas estiverem espiritualizadas, elas vão entrar no templo só para agradecer ao Criador, ao tudo que há. Nossa, muito obrigado, tal, né? Vai lá cumprimentar o irmão que tem o divino dentro dele, uma alegria, todo mundo feliz, ah, que beleza, né? Deus está dentro de você, está em mim, está aqui, ah, paz, amor, alegria, que benção, e vai sair do templo porque o templo sempre vai existir como uma representação dessa comunhão, né? Mas não vai ser uma coisa política, uma instituição de precisar do dinheiro, né? E engraçado você falar que esse não duvidar, né? Como você não vai duvidar com uma mente pensante? Aí você deita na sua casa todo dia, você foi na igreja e sua vida continua lá embaixo, continua na lama, e você fala, mas pelo amor de Deus, Deus quer eu assim mesmo, né? Porque todo mundo clama. Todo mundo clama. Se alguém falar que não clama, pelo amor de Deus, muda a minha vida, a pessoa vai estar vai sendo hipócrita com ela, né? Que normalmente uma pessoa pobre, ela não quer ser pobre. Ela vê a outra pessoa viajando para o Havaí, viajando para Ibiza. Meu, o deleite da vida, você está aqui para viver, está aqui para poder apreciar as coisas. E esse Deus não permite, né? Esse Deus, principalmente, começa aí. O Deus não permite, a religião mantenha você dentro disso. Porque se você fugir desse Deus, talvez você encontre outro, né? Que vai encontrar ali, vai encontrar na outra esquina, né? Provavelmente, se não é na Umbanda, no Espiritismo, é no algum Deus outro, você vai encontrar. Então, tem essa questão mesmo, né? De manter essas pessoas, porque na outra esquina tem outro Deus. E aí acontece, nossa, mas aquele Deus faz um milagre na vida do outro. Que é, enquanto não sair disso, né? Levar sair desse padrão de um Deus personificado que só traz ali uma certa redoma de vidro, a pessoa nunca vai conseguir. Hoje eu sinto essa liberdade, sabe? Assim, eu ando na rua, ou eu tô pensando sobre a minha vida, eu falo, pô, eu sou responsável. Eu sou responsável. Né? Eu já não culpo mais o Deus por achar que eu tenho que ficar, eu tenho que ser pobre, eu tenho que, sabe? Eu vou ser condenado. Não, as minhas atitudes referente à consciência do divino é o que vão fazer isso. Mas a pessoa ainda tem essa visão, né? É complicado essa parte toda em questão a Deus por causa disso, né? A pessoa ter que acreditar que não existe esse Deus. O Marco eu acho corajoso quando ele fala para alguém que ele não acredita em Deus, porque as pessoas chegam a arrepiar o cabelo, porque pensa bem, Marco, assim que você fala, eu não acredito em Deus, eu acho que na mente dela, ela quer falar assim, será que esse que eu estou acreditando é o verdadeiro? Mas cara, eu levei um tempo para chegar nesse nível de consciência, porque eu poderia falar aqui, não, Deus existe, eu acredito em Deus, né? Mas aí eu estou indo até contra o que eu sinto, né, na verdade, né? Foi o que eu falei no vídeo passado, né? De continuação, nós estamos continuando nesse vídeo aqui. Sim. Essa questão aí. E realmente as pessoas assustam, porque pega aí um cara que era extremista religioso dentro da religião que eu seguia, para mim era a única verdade latente ali, sabe, predominante. E eu pregava isso, né? Eu fazia isso, eu cheguei a carregar um certo número de pessoas para dentro dessa religião, né? E depois de um tempo eu falei, bom, aí entra a questão que você falou. Cada um é responsável por si só, né? Não existe um ser que desceu aqui na Terra há 2.000 anos atrás e pagou pelo pecado, vamos dizer assim, pelo suposto pecado da humanidade. Isso é uma lorota, uma mentira, né? Uma falcatrua. Por quê? Aí tira a autorresponsabilidade, que é o que o Rafa acabou de falar, né? Que, então quer dizer que eu posso cometer inúmeras atrocidades e depois eu jogo na costa de um ser. Tudo bem que esse ser ele tem as costas bem largas, né? Ele suporta, mas é para ele, né? Quanto tempo ele galgou ali dentro da própria evolução dele, por quantas provações ele passou, né? A glória é para ele, né? Na verdade, ele volta a glória para todo, né? Ele fala, eu e o Pai somos um, que é o mestre. E eu reverencio ele como mestre, sim, porque eu reconheço que esse mestre também está dentro de mim, está dentro do Rafael, está dentro do Mateus, né?
É uma consciência, né? Igual nós estávamos elaborando isso outro dia, é uma consciência, nós chamamos de consciência crística, né? Está dentro de cada um, a centelha divina. E isso é chamar a responsabilidade para si. Então, quando eu faço essa afirmativa, você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. A pessoa, já me chamaram de ateu, já. Então, a pessoa olha e fala assim, o cara era religioso, era evangélico, ou era católico, e hoje ele fala que ele é ateu. Não, não falei que eu sou ateu. Só falei que eu não acredito, mas você não perguntou como a forma que eu percebo Deus, né? Igual o Rafa citou aí. A gente vai num parque, você olha para as árvores balançando, os animais, os pássaros voando, os animais brincando ali. Para mim, aquilo ali é Deus, entendeu? Isso é Deus para mim. Eu sinto aquilo ali. E dentro de toda essa questão que nós estamos falando sobre as divindades, nós vamos acabar chegando num denominador comum, principalmente em relação às divindades, que é os extraterrestres, né? Eram os deuses astronautas, né? Um, um cientista famoso escreveu algo sobre isso. E, cara, você vai começar a vasculhar, vasculhar, você vai chegar nesse ponto. E tem seres com uma tecnologia, com muito mais informação do que a raça humana tem, e realmente eles estão no controle da massa. Eles controlam a massa por trás disso tudo. E eles não aparecem, ou às vezes aparecem, e há algum ou outro que ousa falar, ah, eu vi uma nave, eu vi um ser extraterrestre, pronto, já está achado louco, né? Se bem que hoje nós percebemos que alguns governos já estão divulgando, né, a existência desses outros seres, Estados Unidos e outros, né? E aqui no Brasil tem um relato que aconteceu, se não me engano, no Acre, cara, de alguns anos atrás, que é fantástico, sabe? Eu pesquisei sobre isso, eu comecei a estudar sobre isso e falei, caramba, cara, eu nem sabia sobre isso. Era falar do general do exército, né? Ochoa. Eu acho que é esse daí mesmo. General Ochoa. Cara, os relatórios que o Exército pegou, escondeu, e, se eu não me engano, até o FBI pegou esses relatórios e levou para eles, porque não era para ser divulgado, né? Tudo começou com umas bolinhas vermelhas que apareciam no céu e as pessoas apareciam com queimaduras na pele. Aí começaram a investigar, acharam que era uma pandemia, e na verdade mandaram médicos lá, depois mandaram o exército. Aí quando mandaram o exército, a orelhinha já levanta, já, né? Opa, tem alguma coisa acontecendo aí, né? E aí eles vasculharam, 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 não acharam nada. Até que, não tem nada aqui. Aí falaram que era histeria coletiva, né? Estou resumindo a história. Até que num determinado ponto ali, num determinado momento, apareceu uma nave gigantesca. Segundo as pesquisas, tem vídeos comprovam, né, essa filmagem, a interação que eles tiveram com esses seres tecnológicos. Também tem as nossas experiências pessoais também, né, que nós já tivemos, e nós podemos compartilhar isso em próximos vídeos também. Mas nós chegamos nesse ponto de raciocínio, né, de consciência de que essas divindades, elas são seres, vamos chamar de extraterrestres, né, porque não estão vivendo aqui, nós também somos, se for contar em larga escala, nós também somos extraterrestres, né? Porque é um assunto bem complexo, né? A gente vai ter que ir introduzindo informação de forma bem sutil. Mas é isso que nós gostaríamos de passar, essa questão. E a questão que o Rafa falou da autorresponsabilidade. Quando você fala que você não acredita em Deus por essa questão de você sentir Deus, você puxa a responsabilidade para si. Então você é o responsável. Se você ferir alguém, você sabe que aquilo lá pode retornar para você, porque existem leis no universo, né? Cabe você também buscar entender quais são essas leis que regem o universo, como funciona o universo. Às vezes a pessoa vive no piloto automático, nem percebe que existem leis que você fez algo. Jesus tentou ensinar isso de uma outra forma. Ele não ia falar de metafísica, de física quântica há 2000 anos atrás. O povo não entende. Já não entenderam o que ele falava, né? Ele não ia falar, ó, se você manda uma frequência, um pensamento, uma palavra, ou você faz algo, aquilo vai retornar para você. Na verdade, você está fazendo para si mesmo. Ele falou, plantou, colheu. Né? Isso daí cabe o quê? É lei do eletromagnetismo. Ou na lei hermética, causa e efeito. Né? Então, são várias formas das pessoas que vieram aqui para
ajudar a humanidade, passar a informação para que a gente consiga evoluir no amor, né? No amor, na gratidão, na harmonia. Só que aí acaba acontecendo o quê? O povo vê esses seres que são fantásticos mesmo e começa a endeusar eles, né? Acabam falando, não, esse cara é Deus. Aí tem a história do Deus Rambo, como a Deus falou. Cara, se você quiser, pesquisa lá na internet sobre o Deus Rambo, você vai ver que é verdade, cara. É fantástico essa história, mas é fantástico. E acaba, você vai chegar no ponto final, converte para esse plano Sim. extraterrestre. Sim. Se Né? vocês quiserem pesquisar um pouco de quem que é o Deus Rambo, pesquisa um pouco sobre Zaquariah Sitchin Verdade. e as tábuas dos antigos sumérios, que ele foi o decodificador das escritas cuneiformes dos antigos sumérios. Aí vai estar lá o Deus Enki, o Deus Enlil, onde vai dar os Anunnakis, até que é citado na Bíblia. Vocês vão começar a entender um pouquinho a história desse Deus Rambo, Egudo, e vocês vão entender o porquê que ele quer controlar a humanidade. E do mesmo jeito, existem outros seres de outras esferas, que nossos irmãos são nossos irmãos também mais velhos, mais evoluídos, que estão querendo libertar a gente nesse momento. Só que através disso ele tem que ter canais aqui também para eles poderem se comunicar, entendeu? Eles são humanos, que conseguiram entender, que já despertaram para esse propósito, e estão aqui passando informação. É isso que que nós estamos passando aqui para vocês. Informação para despertar, para que a era desse Deus Rambo acabe o quanto antes, né? Que a era do amor, a nova era, chegue da forma mais pacífica possível. Quer falar alguma coisa, Rafa? Eu estou achando interessante a gente entrar nesse assunto dos alienígenas, né? Porque as pessoas elas ainda têm essa concepção reducionista que só existe através desse ensinamento desse Deus, né? Que só existe esse mundo quadradinho, redondinho, mas para eles quadrado, né? Que só existe esse mundo e que aqui é só isso. Deus só criou a gente, não criou mais nada, né? É uma forma muito limitada de ver o universo, né? De ver a expressão do todo. Por isso que a gente está até falando dessa questão dos Deus e dos deuses, né? Expandir isso que é o quê? Deus, ele é uma infinidade, ele é tão grande que ele não tem como criar só uma coisinha. Ele não vai criar um campinho só de futebol. É um poder muito maior. Se ele é onipotente, onisciente, onipresente, como o Marco falou, ele não pode se limitar a criar um planetinha só, num universo gigantesco, e deixar jogar bola só nesse joguinho. Então, o que acontece? Esse Deus Rambo, né? Ele está aqui, mas ele é só o juiz. Ele está brincando de juiz, né? Vamos colocar assim para as pessoas entenderem. Ele está brincando de juiz, mas ele não é uh, o todo. Ele só é uma expressão dele. Ele decidiu por ele tomar conta da terra como juiz. É isso. Ele quer tomar conta da terra, mas ele não é o dono. Ele só quer. Existe outros responsáveis. Então as pessoas precisam entender que assim o todo ele vai expressar infinitamente a vida humana ou a vida de todas as formas. Então, ele vai criar um planeta lá que existe um monte de répteis, que são hominídeos, que tem cauda, ou dragonianos, ou infinito, infinito. Pensa assim, a gente não consegue nem elaborar a quantidade de criatividade que o todo tem. Mas tem um filme que chama alguma coisa Os Mil Planetas. É o nome de um cara e a cidade dos mil Que planetas. nós assistimos lá. Valérian, Valerian, a Cidade cidade dos Valérian, Mil isso Planetas. aí. dos Valérian planetas. e a Cidade dos Mil Planetas. Esse filme, exatamente aí, é mais ou menos isso. Porque o Tô tá criando alienígena, mas quer dizer, alienígena para a gente é eles, mas eles para nós também somos alienígena deles. Então, é entender que Deus está criando, assim, o todo está criando infinitos planetas, infinitas evoluções, infinitas capacidades, e aí vai do nível da consciência é, dessas civilizações, né? E evoluindo e entender que ali está todo mundo sendo manifestado, está todo mundo vivendo por amor, por alegria, papapá. É que Só aqui a gente aqui o problema nosso, né, Matheus, é o juizinho. O juiz chegou aqui, achou que é dono, quis tomar ele, conta. ele achou que ele é o dono, Deus Rambo achou que ele é o dono, e aí tá querendo mandar em tudo, mas ele não é o dono, e é que a gente tem que expulsar esse juiz daqui. Né? Eu vou deixar para as pessoas pensar que agora o assunto começou a baixar aqui. Não, E é vai assunto para as pílulas. horas e horas de Isso. vídeo.
né? Essa pílula vai ser difícil. Então, galera, comenta, né? Vamos pesquisar, conversa aí, deixa os seus comentários, a gente vai trocando essa ideia com vocês. Muita gratidão aí, Marco e Matheus, por permitir mais uma vez essa prosa Só tão vou interessante. complementar. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só ia falar assim para vocês questionarem entre si aí. O que é um anjo se ele não é da Terra? O que é um demônio se ele não é da Terra? Da onde esse anjo Se ele não é veio? da Terra, de onde que ele é? Que dimensão que Que ele dimensão surgiu? que ele vem? É só pensar um pouco fora da caixinha que você vai entender que vai chegar esses irmãos aí, E por extraterrestres, que tem pessoas que conseguem ver e tem pessoas que que não não conseguem conseguem ver, entendeu? Porque tem pessoas que canalizam, enxergam, outras não. Só isso. Para qual cidade João, na ilha de Patmos, foi arrebatado? Que cidade que era essa? Né? Ele falou que ele subiu a um não sei qual céu ali e viu que lá tinha uma cidade totalmente diferente, Sim, né? sim. Outra questão, né? Outra questão, quando Moisés vê Jeová lá no que está citado, sai fogo das narinas dele, você vê que ele sai fogo, começa a questionar, mas pô, que Deus que é esse que sai fogo das narinas dele? Começa a pesquisar, sai da caixinha, que vocês vão chegar, vocês vão despertar, entendeu? Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui presente com vocês, Marco, Rafa, gratidão. Eu sou novo em gravar vídeos ainda, a gente vai melhorar a expressão, a oratória, Nós, né? tudo é construído de passo em passo. Eu queria agradecer para vocês e dizer para vocês o seguinte: busquem com o coração, pensem um pouco fora da caixinha e vocês vão chegar na compreensão. Agradeço a você, Marco, a você, Rafa, por mais um vídeo, gratidão. Fala alguma coisa, Rafa? Não, tô deixando o Marco finalizar agora. Complementar para a gente finalizar, igual o Rafael falou, né, da questão de que o todo é tudo, né, tá em todo lugar. Nós chegamos numa palavra que dá para que a teosofia usa, que é o incognoscível, né? A Helena Blavatsky fala isso daí. Porque não tem como a gente, nós, com a nossa capacidade, né, de raciocínio, de intelecto, de cognição, compreender o que é o todo, né? O que é o todo, o que é a fonte criadora, que nossos irmãos extraterrestres chamam de fonte criadora. Então, não dá para chegar nesse nível de compreensão. Nós podemos criar algumas coisas dentro daquilo que nós conhecemos, mas que isso fica nessa palavra mesmo, incognoscível, tá bom? Você que gostou do vídeo, chegou até aqui, deixa seus comentários aí, deixa aquele like. Interage com a gente. Interage, se inscreve no canal. E gratidão, Rafa, gratidão, Matheus, por mais esse trabalho maravilhoso. Até mais, pessoal. Pessoal.